DOC.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. O programa DOC.com desta semana está no ar. Jornalismo com responsabilidade. Hoje vamos falar um pouco dos resultados das eleições do último domingo, no dia 7 de outubro, quando os eleitores levaram ao segundo turno, a maioria dos eleitores levaram ao segundo turno, candidato em Marcelo Gonçalves do PPS, e também o candidato do PPS. Assim, nós tivemos no primeiro turno, o programa DOC.com, o Sérgio de Matéria, e também uma entrevista com os candidatos do cargo do turno. Hoje vamos receber o candidato do PPS, Marcelo Gonçalves, para falar um pouco mais sobre suas propostas e sua avaliação do eleitor. Na próxima sexta-feira, vamos se entrevistar com o candidato do PT, Sérgio Melo, lembrando que a entrevista, os melhores momentos das entrevistas estão através de uma regular da edição especial de domingo. Também vamos falar hoje a respeito da posição adotada pelo candidato Márcio Paulista, que foi em terceiro lugar de declarar independente, não vai apoiar nenhum outro candidato. Então vamos falar um pouco disso e também da pesquisa de voto, que é boa aqui em Ponta Grossa. Tudo isso depois do intervalo. Bem informal. Estamos apresentando DOC.com. Voltamos a apresentar DOC.com. Destaques da semana. Estamos de volta com o programa DOC.com neste bloco dos destaques desta semana. Falamos um pouco a respeito do resultado das eleições do último dia 7 de outubro. Resultado esse que o Jornal da Manhã levou aí em primeira mão na edição especial da última segunda-feira. Aqui no programa DOC.com vamos falar a respeito aí da maioria do eleitorado. Levou então o candidato do PPS, Marcelo Rangel, foi o mais votado neste primeiro turno, fazendo 33,44% dos votos, que deu exatamente 59.633 votos. Seguido aí de perto pelo candidato do PT, Péricles de Oliveira Melo, com 32,42% dos votos, que somou aí 57.811 votos. E uma terceira via, que era a candidatura do Márcio Paulic, que foi muito bem aí para a sua primeira candidatura, alcançando 30,01% dos votos, exatamente 53.517 votos. Esses foram os três primeiros colocados, uma diferença aí de pouco mais de 3,5% do terceiro para o primeiro colocado. Então, uma das eleições mais disputadas aqui em Ponta Grossa a respeito do que aconteceu em 2008, também quando o Joselito Canto deixou de ir para o segundo turno, foi o hoje deputado Sandro Alex por uma diferença de menos de 600 votos. Aqui foi um pouco mais, mas na porcentagem estavam muito próximos. Aí agora cabe ao eleitor pontagrossense decidir quem será o prefeito aí no próximo dia 28 de outubro, quando voltam as urnas para escolher aí sim definitivamente o próximo prefeito. Também vamos parabenizar aqui os 23 novos vereadores de Ponta Grossa que conseguiram o êxito nas urnas, que foi o Jorge Luiz de Oliveira, o mais votado, Júlio Killer, Aliel Machado, Maurício Silva, Pascoal Adura, Rogério Milduski, Daniel Mila, Sebastião Mainardi Júnior, Adélia, vereador Valtão se reelegendo, Taico, vereador Alisson Zampieri se reelegeu, vereador Laroca se elegeu, Paulo Cenoura do PSC se elegeu, Ana Maria de Holben para mais um mandato, professor Careca, também do PT, para o primeiro mandato, Aquinel do PCdoB, pastor Luiz Bertoldo e também o pastor Ezequiel, ambos do PRB, ingressam na Câmara Municipal, Pietro Arnaldo, Romualdo Camargo, Jorge da Farmácia e Márcio Schirlo. Esses, então, são os 23 vereadores que vão representar a nossa população na Câmara Municipal pelos próximos 4 anos. Legislatura essa que começa a partir de 1º de janeiro de 2013. Esses foram os eleitos para a Câmara.
Na eleição majoritária, também destacamos nesta semana o posicionamento do candidato Márcio Paulic, que depois de fazer aí quase 54 mil votos no primeiro turno, 30% dos votos válidos, se declarou aí independente. Não vai apoiar nem Marcelo Rangel, nem o Péricles de Mello neste segundo turno. Paulic esteve em conversa tanto com o governador Beto Rich, do PSDB, que apoia o Marcelo Rangel, quanto com a senadora, hoje ministra-chefe da Casa Civil, a Gleisi Hoffmann. Porém, dessas conversas não foi decidido aí tomar partido. Mas Paulic frisou numa entrevista coletiva concedida na última quarta-feira que não vai ser neutro, que vai votar em um dos dois candidatos, mas não vai declarar apoio e deixar aí que seus eleitores que votaram nele no primeiro turno possam decidir entre um dos dois que estão no segundo turno. Nesta semana, já logo na segunda-feira, tanto o Péricles quanto o Marcelo Rangel começaram as articulações para esse segundo turno, que é rápido, são apenas 3 semanas. Na terça-feira, o Péricles esteve em São Paulo para um encontro nacional do PT, promovido pelo PT Nacional, com todos os candidatos que foram para o segundo turno. Aí um encontro para organizar o partido e traçar estratégias. Por sua vez, Marcelo Rangel esteve com a equipe de campanha em Curitiba, participou da sessão da Assembleia Legislativa e esteve reunido com a coordenação da sua campanha também para traçar aí as estratégias. Sabe-se que tem-se informação do grupo ligado ao governo do estado que com a não ida do prefeito de Curitiba, Luciano Dutti, para o segundo turno, lá quem foi o Ratinho Júnior e também o Gustavo Fruits, o Luciano Dutti, que estava sendo apoiado pelo Beto Rich, ficou de fora. O que se especula é que muito dessa estrutura da campanha usada em Curitiba venha a ser usada na campanha no segundo turno aqui em Ponta Grossa, com o objetivo aí de eleger o candidato Marcelo Rangel. Já com vistas aí na eleição de 2014, quando muito provavelmente o governador Beto Richa venha pleitear a reeleição e a ministra Gleisi Hoffmann vem aí a disputar o governo do estado. Então, essa eleição é municipal, mas ganha muito do aspecto aí estadual e nacional para esse segundo turno aqui em Ponta Grossa. Péricles tenta trazer o ex-presidente Lula para participar da campanha nesse segundo turno, assim como a presidente Dilma. Ainda não há nenhuma confirmação da vinda, mas o candidato está articulando. Assim como Marcelo Rangel está aí articulando a nova vinda do governador Beto Richa para alavancar aí a sua campanha neste segundo turno. Lembrando que o segundo turno acontece no próximo dia 28 de outubro, no último domingo do mês. A partir do próximo, no sábado, amanhã começam os horários eleitorais na TV e no rádio. Horários esses que vão ser muito usados, estão sendo muito bem elaborados os programas, pelo que a gente tem conversado com ambos os candidatos, para aprofundar as propostas que foram já levadas no primeiro turno. São apenas 3 semanas da campanha no segundo turno, então os veículos de comunicação, rádio e TV vão ser muito explorados, tanto por um candidato quanto pelo outro. Vale registrar também a questão da pesquisa Ibope aqui em Ponta Grossa, que na véspera da eleição, no dia 6 de outubro, apontava aí o candidato do PT, Péricles de Mello, com 41% das intenções, aí só dos votos válidos, Rangel com 32% e o Márcio Paulic com 24% nos votos válidos. Está sendo muito contestada essa pesquisa, porque, como a gente viu, nas urnas o resultado foi muito mais parelho, ficando ali o Marcelo Rangel com 33%, o Péricles com 32% e o Márcio Paulic com 30%, uma diferença de um pouco mais de 3,5% do terceiro para o primeiro.
muita gente da campanha do Márcio Paulic culpa aí a pesquisa, a divulgação dessa pesquisa, atribui aí um dos fatores do candidato não ter ido ao segundo turno. Lembrando que o Ibope também errou na prefeitura de Curitiba, onde em nenhum momento dava o Gustavo Fruit no segundo turno, dava o atual prefeito, Luciano Dutti, e isso também acabou não ocorrendo. Questionado pelo Jornal da Manhã, o Jornal da Manhã fez uma matéria na edição especial de segunda-feira contestando esses números do Ibope, que não foi só aqui em Ponta Grossa que errou, nas principais cidades do Paraná, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, todas essas cidades tiveram números que não coincidiram com o resultado das urnas. O Ibope atribuiu aos indecisos, aos eleitores, aqueles que na pergunta espontânea, para quem você vai votar para candidato, não tem candidato. Aqui em Ponta Grossa, nesta pesquisa, deu 17%. E o Ibope alega que esse grande percentual de indecisos é que levou aí a esse erro. Porém, muitos candidatos reclamando, e o que você não se pode fazer, o eleitor, é dar tanta importância assim para uma pesquisa. Afinal de contas, é salutar, pode ser considerado os números, mas é um indicativo, jamais é o retrato fiel da realidade. O problema é que tem aqueles eleitores que não querem perder, entre aspas, o voto e acabam votando quem está na frente e assim prejudicando quem aparece lá atrás. Fica a dica para esse segundo turno, quando o Ibope deve fazer nova pesquisa de intenção de voto aqui em Ponta Grossa, contratada pela RPC-TV. Bem, esses foram os destaques deste bloco. No próximo, voltamos com uma entrevista com o candidato a prefeito do PPS, Marcelo Rangel. É um instante só, não sai daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Entrevista. Estamos de volta com o programa Doc.com, entrevistando o candidato a prefeito do PPS, Marcelo Rangel. Boa noite, Marcelo. Tudo bem, Eduardo? Boa noite a todos os telespectadores. É um grande prazer estar aqui e ter a oportunidade, inclusive, de agradecer, né? É um momento muito especial na nossa vida pública e também na vida particular, e eu quero agradecer a todos os nossos eleitores aqui de Ponta Grossa por ter essa oportunidade de estar disputando o segundo turno como candidato a prefeito de Ponta Grossa. Certamente o programa Doc.com parabeniza uma eleição aí bastante acirrada, bastante disputada, mas a maioria do eleitorado pontagrossense o conduziu ao segundo turno, assim como o candidato do PT, Péricles de Mello. Qual a avaliação, Marcelo, que você faz do primeiro turno? Campanha aí 3 meses, propostas, elaboração de plano de governo, apresentação, levar essas propostas, torná-las conhecidas. Também tem aí toda a articulação junto com os vereadores, para fazer a campanha. Como você avalia esse primeiro turno? Olha, Eduardo, eu gostei muito desse primeiro turno. Eu já participei de 3 eleições, né? Na verdade foram 4, porque a minha primeira eleição para deputado, depois a eleição do Sandro, à prefeitura, a reeleição e agora. Então, esta eleição foi um pouco diferente. A gente aprendeu muito mais com ela. Toda campanha ela é muito positiva do sentido de ilustrar as pessoas, porque você conversa com uma pessoa extremamente simples, você conversa com professores, com médicos, com cientistas, donas de casa, trabalhadores, com crianças. Sim. Então você aprende muito. E essa campanha nossa foi uma campanha assim que nos emocionou muito, porque as crianças se envolveram muito. A nossa proposta era de amor pela cidade. Nós temos um símbolo muito forte, é um símbolo de paixão a nossa cidade, que é o coração. Então, aonde a gente passava, nos bairros, as crianças fazendo o símbolo com as mãos, cantando as nossas músicas, querendo nos abraçar. Então, foi muito emocionante nesse primeiro turno. E esse sentimento de mudança, né, que as pessoas têm pela nossa cidade. Mudança em todos os sentidos, né? Uma administração mais moderna, mais dinâmica. Nossa cidade é uma cidade tão rica e, ao mesmo tempo,
tão pobre, né? Então as pessoas elas Contrapontos. querem algo diferente, né? Então a primeira etapa foi muito importante, assim, sabe? Nós tivemos uma grande vitória com os vereadores, conseguimos 12 vereadores eleitos pela nossa coligação, são grandes companheiros, nos ajudaram muito nessa eleição. Temos outros vereadores eleitos também, que são muito meus amigos. Sim. Estão em outras coligações, mas são muito parceiros meus. Então, eu acredito que a gente teve um primeiro turno muito propositivo, de boas ideias, de bons debates. Nós participamos de inúmeros debates. Acho que foi a campanha que teve o maior número de debates, de entrevistas. Isso é importante, né? Enriquece a democracia. Eu acho que foi muito positivo aí o primeiro turno. E agora, segundo turno, muitos falam, uma outra eleição, 3 semanas de eleição aí, usa muito o horário eleitoral gratuito para chegar através dos meios de comunicação, da TV e do rádio, e também não pode deixar de falar diretamente com o corpo a corpo, com o eleitorado, né? Como que é a estratégia para o segundo turno? Realmente é uma eleição nova, né? Totalmente diferente, porque as propostas precisam ser aprofundadas. Nós estamos conquistando outros eleitores, pessoas que escolheram outros candidatos, né? Até mesmo meu concorrente agora do segundo turno votou de repente no primeiro turno no PT, mas agora está repensando. Então é uma nova estratégia, é uma nova campanha mesmo, mas as propostas são muito parecidas porque nós desde o início sempre optamos por ideias novas para a nossa cidade, por modernização, por mudança, que é o que as pessoas realmente querem nesse momento. Então, nesse segundo turno, nós vamos estar mais em contato porque são programas diários. Então, não existe mais aquele intervalo dos candidatos a vereador. Então, todos os dias nós vamos entrar nas casas das pessoas através do rádio, da televisão. E, mais uma vez, teremos pela frente 15 dias para debater propostas pela nossa cidade. Então, nós estamos muito entusiasmados e muito convictos de que realmente está chegando, cada dia que passa está chegando a hora para a gente começar um futuro novo. E Marcelo, no primeiro turno já se dava-se a impressão de uma polarização entre você e o Péricles, governo estadual, você apoiado pelo governo estadual, o Péricles apoiado pelo governo federal. Teve aí uma terceira via, que foi o Márcio Paulic, que foi muito bem, chegando ali, estava passando até no bloco anterior os números da eleição, o percentual do Márcio, que foi o terceiro, para você que foi o primeiro, é de pouco mais de 3,5%. Então foi muito bem. Mas agora, no segundo turno, fica realmente polarizada essa eleição? Olha, o sentimento de mudança aqui em Ponta Grossa, ele é evidente justamente por isso, né? Porque o Márcio, ele pregou isso, né? De fazer uma administração diferente. E essa é a nossa proposta também, né? Desde o início nós sempre falamos a respeito da eleição anterior do Sandro, que falava sobre essa esperança 2008. de mudança. Esta campanha também é nesse sentido, de nós começarmos uma administração bem diferente. Existem muitos problemas na nossa cidade, principalmente na área de planejamento e na área de saúde. As pessoas que mais precisam estão realmente ansiosas por essa mudança que está por vir. E eu acredito que, nesse sentido, as propostas sobre uma administração nova é que tiveram prioridade, né? Tanto na minha campanha quanto na campanha do Márcio. Nesse sentido é que a gente vai continuar as nossas propostas nesse segundo turno. Claro, agora no segundo turno existe uma polarização do PT e da nossa candidatura. Então, isso vai fazer com que realmente as pessoas analisem mais o que já foi feito no passado, o que foi deixado de fazer, porque muita coisa no passado também foi muito mal, e isso vai ficar mais evidente agora, com toda certeza. E também o aprofundamento dessas ideias, das propostas que nós propusemos no primeiro turno. E, logicamente, que nesse segundo turno, as ideias, as propostas, elas têm maior condição de ser aprofundadas.
e chegar ao teu o eleitor através do programa eleitoral gratuito. Mas gostaria que você comentasse, Marcelo, a respeito do posicionamento do Márcio Paulic, que na última quarta-feira, com uma coletiva, anunciou aí que vai ficar, segundo ele, independente. Não vai nem com um lado nem com o outro, mas segundo ele vai votar em um dos dois lá, que segundo ele é diferente de ficar neutro. Como que você faz essa avaliação? Olha, eu respeito muito, né, esse posicionamento, porque é, na verdade, o posicionamento do eleitor. Porque o eleitor, ele tem o poder de decisão. Sim. Na verdade, nenhum candidato é dono dos votos. Não existe isso no Brasil. No mundo, cada eleitor tem a livre iniciativa. Então, é claro que o eleitor do Marcelo vai fazer análise de todas as propostas, o eleitor do Péricles também, e assim o eleitor do Márcio. Ele vai fazer uma análise de qual é a melhor proposta para a cidade de Ponta Grossa. Os apoios são importantes? São extremamente importantes para a administração municipal, principalmente, para que as pessoas saibam exatamente qual é a linha de cada candidato. Mas o eleitor é soberano. O eleitor, nesse momento, ele é muito mais importante do que até mesmo o posicionamento de alguns políticos. Isso a gente está vendo, inclusive, em todo o Brasil. Sim. Muitos apoiadores muito fortes, que têm prestígio, muitos talvez não consigam mais fazer aquela transferência que antigamente era muito forte e que hoje demonstra que o nosso eleitor ele é muito mais exigente, e isso é importante, né? Isso é extremamente importante para o crescimento da política, né? Dessa nova política que está nascendo na cidade de Ponta Grossa e no Brasil, né? No mundo. Então, os eleitores, eles são soberanos acima de tudo e eles analisam por si. Eles não precisam de uma orientação externa. Isso foi muito importante. Tá certo então, Marcelo, vamos para um rápido intervalo. Na sequência, voltamos aí falando também sobre propostas aí do candidato Marcelo Rangel. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Voltamos com o programa Doc.com na sequência da entrevista com o candidato Marcelo Rangel, candidato a prefeito de Ponta Grossa. Bom, Marcelo, as propostas, né, falando de plano de governo e de ideias para o futuro da nossa cidade. Como que você pretende, quais as prioridades, o que você vai levar até o eleitor, o eleitor pontagrossense? Logicamente que você já levou no primeiro turno, mas agora tem a oportunidade aí de, diariamente nos programas eleitorais, voltar. Quais as prioridades que vão ser mostradas? Olha, como eu falei, a Ponta Grossa passa por um problema muito sério, principalmente na área de planejamento, e isso é um problema crônico que já vem de muitos e muitos anos. Não foi pensado há 20 anos nas condições de tráfego da nossa cidade, nessas vias de acesso, nas ligações de bairros, dos anéis viários, dos problemas que nós estamos passando, principalmente com relação ao trânsito. Transporte público hoje também é um problema muito sério na nossa cidade. Isso tem que ser repensado totalmente. As pessoas sofrem demais, infelizmente, com a má qualidade do serviço. E nós vamos falar muito sobre isso, mesmo porque eu tenho uma linha de abertura, livre concorrência, de melhoria no sistema, da linha do trabalhador, da linha da saúde, da linha do estudante, principalmente na qualidade dos serviços, porque hoje muitos bairros não têm atendimento, não existem ônibus, não existem linhas. Então nós temos problemas muito graves, crônicos nesta área. E principalmente na área de saúde, desde o início do nosso programa, né, das nossas propostas do primeiro turno, a gente sempre falou a respeito do problema geral do sistema de saúde, principalmente com relação à informatização, investimento na atenção básica, falta de médicos. A gente precisa contratar muitos médicos, porque hoje nós temos em torno de 172 ou 175 médicos em Ponta Grossa, e cidades do mesmo tamanho que Ponta Grossa, menores até mesmo como Cascavel, tem quase o dobro do número de médicos.
Então a gente precisa fazer investimentos pesados na atenção básica, temos que também levar qualidade no sistema de urgência e emergência. Hoje, por exemplo, as mulheres da nossa cidade que de repente precisam de atendimento de urgência ginecológica acabam no pronto-socorro municipal. Nós não temos um sistema de urgência específica para as mulheres. Acaba sobrecarregando. Sobrecarrega demais. O pronto-socorro municipal atende idosos, acidentados, baleados, crianças, mulheres com problema de urgência ginecológica, todos. Então, realmente, fica saturado. Os CAS, infelizmente, a partir das 2, 3 horas já não tem mais consulta. Então, tem um problema muito grave na área de saúde. Os postos com filas gigantescas de madrugada. Então, a nossa proposta é de contratação de médicos, contratação de plantonistas. Lá em Londrina, lá em Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu e outras cidades, Curitiba principalmente, tem um sistema de plantonistas nos postos, nas unidades de saúde, a partir das 18h30. E funciona. Porque todas as cidades têm e nós não temos. No sistema de saúde, no sistema de educação também, as nossas propostas com relação aos CMEs, com horário estendido também, importante porque tem muitas mães trabalhadoras que infelizmente não têm condições de buscar os seus filhos porque fecha às 18 horas e eles estão saindo, né, das indústrias. A nossa proposta foi muito bem avaliada porque isso já acontece em São Paulo, já acontece em Santa Catarina, no Distrito Federal e em outros estados do Brasil. E é muito interessante e é importante não só para as mães, não só para as crianças, mas também para os profissionais, para os professores, educadores, para os assistentes, porque oferecem mais condições, inclusive de remuneração melhor para esses profissionais. Então é bom para a cidade, é importante para todo o sistema. Então, nós temos muitas propostas que foram bem avaliadas no primeiro turno. Essas propostas vão retornar, mas nós temos também ideias que não foram para o ar no primeiro turno, porque a gente não tinha a oportunidade de debater melhor questões como, por exemplo, na cultura. Nosso plano de cultura é um plano muito bem elaborado, muito pesquisado, que inclusive vai profissionalizar a cultura em Ponta Grossa. O sistema da Escola de Formação Cultural que nós estamos propondo, chamada Engenho e Arte, ela vai profissionalizar, por exemplo, donas de casa. Vai profissionalizar jovens que vão trabalhar com cultura e vão ganhar, vão ter renda com isso. É bem interessante, nós vamos passar na televisão. Turismo, nós não falamos muito sobre turismo. Nossa proposta de turismo também é uma proposta muito interessante, ousada, tornando Ponta Grossa realmente uma referência turística para o Brasil, porque nós temos todas as condições, né, de oferecer isso, nós temos de explorar. As mais belas, né, atrações turísticas do Brasil estão aqui na nossa região e nós não exploramos isso adequadamente. Então nós vamos fazer isso agora no segundo turno. Então nós temos muito a falar esporte, por exemplo. Também nós não abordamos assim, porque a campanha ficou bastante centrada porque a saúde é o problema principal. Exatamente. Por causa da demanda e quem está doente não espera. Então tá natural que fale-se mais. Educação também, a questão do trânsito, mas essas outras questões, como você citou, cultura, esporte, agora, neste momento do segundo turno, tem mais tempo para levar até o eleitor. É verdade, até lazer, por exemplo, né? A gente falou muito sobre parques na nossa primeira etapa, no primeiro turno. Tem uma ideia sua do parque revitalizar o Parque Margherita Mazzini? Exatamente. O Parque Margherita Mazzini está há 12 anos abandonado. Então, infelizmente, foi uma boa ideia no passado do ex-prefeito Joselito, mas saiu o ex-prefeito, entrou o prefeito Péricles e, infelizmente, o parque ficou abandonado de lá para cá. E hoje, infelizmente, nós temos também um problema muito grave com relação a drogas, né? Sim. Então, o que nós temos de proposta? Vamos revitalizar porque é um parque no centro da cidade, bonito, é um parque que precisa ter segurança e vai ter uma escola ambiental. Inclusive, escola ambiental. Escola ambiental integral para receber os alunos da Vila Nova, da Vila 15, da Vila Estrela, alunos que terão toda a orientação ambiental dentro do parque. E com visitação pública, porque é realmente algo
Maravilhoso. Dentro né? dessa mesma linha, Marcelo, lembro de uma proposta sua, gostaria que você falasse um pouco mais. O Jardim Botânico ali no Parque Ambiental? Porque o Parque Ambiental, o próprio nome já diz, ele foi feito com esse intuito de valorização ambiental, né? Mas infelizmente hoje não tem nada ali que chame atenção para esse tema. Nós vamos fazer um Jardim Botânico porque é o cartão postal da nossa cidade. E isso pode ser feito, nós consultamos técnicos, é uma proposta extremamente viável que vai ser voltada ao estudo e também à visitação pública. Aí sim, vai fazer jus ao nome de Parque Ambiental. Mas não só ali no centro. Nós temos ali o Parque de Olarias, que é um projeto fantástico também, que precisa de parceria do governo estadual e também das emendas parlamentares do Sandro Alex em Brasília, do governo federal. Mas o parque tem que ser planejado, tem que ter um bom planejamento. Porque no passado foi gasto R$1 milhão em nada. Então Sim. tem que fazer isso bem estruturado. Nós temos vários espaços vazios na cidade de Ponta Grossa que têm que ser melhor aproveitados para o lazer. Não só aqui no centro da cidade, nos bairros também temos lugares maravilhosos que poderiam, apenas com estrutura de segurança, de iluminação, de atendimento da prefeitura, se tornar espaços assim valiosos do ponto de vista ambiental. E, Marcelo, em se tratando de qualidade de vida também, principalmente nos bairros, a pavimentação, o asfalto. Hoje tem muito quilômetros, uma quilometragem muito grande de estradas aí que não tem pavimento. Qual que é a tua proposta para essa área? Vejam só que coisa interessante. Nós temos assim bairros no centro da cidade, como Coronel Cláudio, Olarias. Esses bairros estão no centro da nossa cidade e infelizmente não tem pavimentação. Sim. E outros bairros muito distantes já possuem a estrutura. Por isso é que a nossa proposta ela envolve os cidadãos. Não adianta você propor tantos quilômetros de asfalto, incluindo apenas as vias de ônibus, né? As linhas de ônibus. Sim. Não, a nossa proposta é onde está o cidadão, onde as famílias moram. Então, também extremamente ousada a nossa proposta, mais factível, pé no chão. Nós estamos querendo fazer 4.000 quadras, que daria em torno de 300 a 350 quilômetros. Isso com a parceria do governo do estado, porque nós teremos o CM30, que é a base de toda a pavimentação. Com o CM30 e com a estrutura da prefeitura, e principalmente com o orçamento melhor que nós teremos, isso vai tornar possível a concretização da nossa meta. E nós vamos fazer isso, inclusive, com o investimento, principalmente nos passeios. Hoje nós temos uma legislação em Ponta Grossa que diz que os passeios é de responsabilidade dos cidadãos. Sim. Eu já tenho uma opinião diferente. Eu acho que a prefeitura tem que ter responsabilidade mesmo, porque nós temos passeios, infelizmente, completamente abandonados e de uso comum na cidade. A outra questão também é a ligação entre os bairros, né? Muito se fala, parece que todos os candidatos no primeiro turno, os 5, falaram dessa questão, porque realmente é uma necessidade, porque hoje parece todo converge para o centro da cidade. Qual que é a tua proposta nessa área também de ligação? Olha, isso é um grande desafio para a próxima gestão, principalmente a questão viária. Nós não tivemos as ligações dos bairros, então tudo converge para o centro da cidade. Nós temos mais de 150 linhas de ônibus que passam pela Vicente Machado. Praticamente todos os cidadãos pontagrossenses precisam passar pela Vicente Machado ou pela Baldino Táxi para cruzar de um lado ao outro da cidade. Nós não temos as vias de acesso. Só para desafogar. Exatamente. E as ligações entre os bairros praticamente são inexistentes. Para vocês terem uma ideia, para você ir da 31 de março para o Cefete, em linha reta não dá 5 minutos. O Aroeira para o outro Aroeira, são 2 Aroeiras, estão distantes ali 100 metros e não tem a ligação. Para que os cidadãos possam ir para, por exemplo, o Cefete, a Universidade Federal, tem que dar uma volta na cidade inteira, passar pelo centro para depois chegar a Monteiro Lobato para sair da cidade. Essas ligações mais simples, que deveriam ter sido feitas há muito tempo,
desafogariam com certeza o centro da nossa cidade. Hoje todos os problemas estão concentrados assim na Vicente Machado, na Baldino Taques, nessas linhas centrais, justamente porque as pessoas não têm alternativas. Elas têm que passar por essa. Acaba caindo na Baldino Taques e Vicente Machado. Por isso a nossa proposta de resgate do IPLAN, porque nós temos assim técnicos, engenheiros, arquitetos, vai ser o centro da genialidade de Ponta Grossa, o IPLAN, que vai ter inclusive status de secretaria, porque vai cuidar do planejamento da nossa cidade, para que a gente possa fazer os anéis viários imediatamente. Então tem que ser um planejamento muito rápido para que a gente possa começar a fazer esse desafogamento. Por isso que foi muito comentado nesses primeiros meses de campanha, porque realmente é um dos problemas mais severos da nossa cidade e com difícil solução. Precisa se planejar e estudar muito a fundo essa questão para que se resolva no menor prazo possível. Tá ok, então, Marcelo, vamos para mais um intervalo. Voltamos já no último bloco dessa entrevista com o candidato a prefeito do PPS, Marcelo Rangel. Não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos apresentando doc.com. Voltamos a apresentar doc.com. O programa doc.com está de volta para o último bloco da entrevista com o candidato a prefeito Marcelo Rangel. Bom, Marcelo, tramita na Câmara, desde o final de setembro, um projeto do orçamento do município, porque o próximo prefeito, ou você ou o Pérez, que estiver a partir do dia 1º de janeiro, vai pegar já um orçamento que é feito por essa gestão, né? Só para quem não sabe, de repente, é feito agora, os vereadores aprovam para a próxima. É algo em torno de 520 milhões, se eu não me engano, a projeção. Com esses recursos, é possível fazer todas essas ideias? Logicamente que são projetos para 4 anos, não vai ser apenas em 2013, mas já dá para iniciar um bom tanto deles? Sem dúvida, é um pouquinho mais de 520 e a gente fica muito feliz em saber que a cidade está tendo um orçamento cada vez maior, principalmente pelo desenvolvimento industrial que está passando, que é sem igual. Só esta indústria, a PACA, que está se estabelecendo já a partir do ano que vem, é que colaborou realmente para que a gente tivesse um incremento de quase 100 milhões a mais no orçamento no ano que vem. Então nós vamos ter realmente uma estrutura muito melhor para que a gente possa dar andamento a essas propostas que nós estamos falando nesta campanha, principalmente na questão da reestruturação do plano de cargos e salários da área de educação, para os professores, para as merendeiras, assistentes, enfim, né? Isso precisa ser feito imediatamente porque está completamente defasado. Então, um profissional da área de educação, mestre, ganhar um pouco mais de R$700 é realmente algo que é inaceitável. Isso nós temos que fazer imediatamente. Então vai mexer um pouco no orçamento, mas como nós temos esse incremento de quase 100 milhões, nós vamos ter também no orçamento da educação a possibilidade de fazer essa revisão. Em outras áreas também temos que fazer o plano de cargos e salários na área de saúde e em outras também secretarias, porque isso inclusive é ferramenta de gestão. Se você não tiver um plano de cargos e salários valorizando os servidores, você também não tem acesso a muitas verbas, recursos federais, porque isso faz parte inclusive da legislação para se obter essas verbas. Então nós vamos fazer isso porque é importante até mesmo para a valorização das pessoas que trabalham diretamente ligadas à prefeitura, para que o prefeito possa ter seus companheiros felizes, motivados para fazerem essa nova gestão. Um prefeito não é nada se não tiver o apoio dos servidores. Sim, você estava falando da questão da educação, eu me recordo até uma matéria do Jornal da Manhã, falando que professores com nível superior, né, são os únicos que ganham, às vezes, muito menos do que outras profissões com cargo com nível superior na prefeitura. Ou seja, uma defasagem aí que precisa ser solucionada pelo próximo prefeito. É verdade. A questão da educação aqui em Ponta Grossa precisa ser reavaliada imediatamente. Olha,
nos primeiros dias de gestão, nós já vamos fazer esse estudo para que a gente faça a reavaliação e tem que ter a participação dos profissionais, né? Aliás, para tudo na administração precisa ter a participação popular, a participação dos servidores, porque isso é essencial. É o principal alicerce de uma administração hoje que tenha eficiência, você trabalhar em parceria, de maneira compartilhada com os servidores e com a população. Eu gosto muito disso. Como deputado, eu apresentei o maior número de audiências públicas, porque quando você ouve a população, quando faz inclusive uma audiência pública deliberativa, onde as pessoas possam até emitir opinião e participar da decisão, isso é essencial para que a gente possa tomar a decisão mais acertada possível. Então auxilia o prefeito. Não vamos fazer isso na prefeitura, trabalhar com os conselhos. Nós temos muitos conselhos ativos, são conselhos que participam de todas as discussões, mas hoje, infelizmente, os conselhos são separados, são distantes, tem problemas, inclusive, de estrutura, não recebem um apoio da prefeitura para que eles possam exercer esse poder, né, consultivo e até mesmo deliberativo. Nós vamos ter a Casa dos Conselhos, para a participação dos conselhos, o prefeito tem que participar das reuniões, os secretários têm que participar, isso tem tudo no plano de gestão, no contrato de gestão que nós teremos com os secretários, com os diretores, para que eles sejam avaliados. A estrutura da administração pública precisa ser avaliada periodicamente. Aí o prefeito vai saber exatamente se a secretaria está cumprindo com as metas estabelecidas no plano de gestão. E Marcelo, eu costumo, quando me perguntam, né, para quem que você vai votar para prefeito e como que você vê a eleição, a gente que trabalha com isso é muito perguntado nessa época. Falou, olha, eu acho que o prefeito ele deveria vir, logicamente que isso é para se pensar, mas deveria anunciar quem vão ser os seus secretários, quem vai ajudá-lo, porque logicamente não administra sozinho, tem toda uma equipe que auxilia. Você já tem pensado nisso? Já tem pensado nos nomes? Como que está essa questão? Olha, isso é muito importante. Quando alguém deposita sua confiança no seu candidato, ele também quer que aquela pessoa seja uma pessoa com poder de decisão. Porque se você for eleito para fazer eleição para cada secretaria do seu governo, isso demonstra que você está indeciso, até mesmo com relação ao rumo da sua cidade. Você tem que ser decidido mesmo, decisivo. Porque o que acontece? Você vai ser cobrado por isso. O prefeito tem que ser cobrado. E quanto mais o prefeito for cobrado, o político for cobrado, melhor desempenho ele terá. Isso é fato. Então, os seus secretários precisam ser pessoas técnicas, precisam ser pessoas extremamente responsáveis, mas também não adianta ser somente técnico e não ter coração, porque na política existe a razão e também o coração. O prefeito precisa ser sensível, um diretor, um secretário, ele precisa participar das discussões e ele não é patrão de ninguém. Porque ele se sentir como patrão, a pessoa que tem o poder, ele será, infelizmente, um péssimo administrador, um péssimo ente público, um agente público. Então, nesse sentido, a gente precisa fazer com que esses secretários, eles passem pelo crivo dos servidores. Então, eu sempre falo, nós vamos fazer a escolha técnica, nosso compromisso são com as pessoas de respeito da nossa sociedade. Eu estou andando por toda a Ponta Grossa, converso com professores, converso com médicos, converso com esportistas. Eles me dizem a respeito de técnicos profissionais que têm total respeito da sociedade. Sim. Nós conhecemos muitas pessoas, mas essas pessoas elas vão ser avaliadas e serão avalizadas pelos servidores. A partir do momento que tiverem esse aval, aí sim elas serão designadas para cada setor. Marcelo, você tem pensado, faz parte do seu plano de governo, criar alguma secretaria? Ou, de repente, extinguir alguma que existe hoje? Olha, nós temos sim a intenção da criação da Secretaria de Meio Ambiente, porque esse é um tema extremamente importante para a nossa cidade. Hoje,
Meio Ambiente está atrelado, né, a outra secretaria, e também Ciência e Tecnologia. Porque nós temos um polo tecnológico que está em desenvolvimento, né, o Parque Ecotecnológico é uma menina dos olhos do nosso governo, porque em Florianópolis existe o Parque Tecnológico e a cidade de Florianópolis está recebendo dividendos até maiores do que até mesmo o próprio turismo na cidade de Florianópolis, que é uma das cidades mais lindas do Brasil, só com a parte de tecnologia. E como nós temos Ministério de Ciência e Tecnologia, temos Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, em Ponta Grossa, como nós estamos pregando modernização da nossa cidade, tudo passa por isso. Então, a nossa intenção é da criação dessas duas secretarias. Claro, a Secretaria de Turismo, por exemplo, é de extrema importância. Agora, a gente precisa modificar também o sistema de gestão do turismo para que ela seja implantada com total responsabilidade. Também é a nossa meta. Tá certo, então, Marcelo, estamos chegando ao final da entrevista e gostaria de fazer uma última pergunta, que é o atual prefeito, né, o Pedro Vosgrau, ele mesmo se denomina de prefeito fazedor de obras, né, que constrói, levanta e tal. O governo, vamos pegar o governo do Joselito, por exemplo, era um governo mais popular, de estar nos bairros e o gabinete móvel. Como que vai ficar, como que você almeja um governo seu, como que vai ser a característica? Nosso governo vai ter como principal obra a valorização das pessoas, o respeito aos pontagrossenses, o resgate do verdadeiro orgulho de ser pontagrossense, acima de tudo, de ter a nossa cidade com a maior paixão, porque nós moramos aqui, nós vivemos aqui, nós temos que lutar e defender a nossa cidade das críticas e principalmente lutar para que nós tenhamos um futuro brilhante. Nós temos tudo pela frente, estamos a poucos dias de consolidar sangue novo para a nossa cidade, para a nossa prefeitura. E eu acho que isso será extremamente possível, fazer uma administração moderna, dinâmica, ousada, respeitando tudo que foi criado e que beneficiou a nossa população, mas de um jeito bem diferente, um jeito onde se valoriza, acima de tudo, o cidadão pontagrossense. Ok, então, muito obrigado, Marcelo, pela entrevista, e no domingo vai estar aí nas páginas do Jornal da Manhã também. Muito obrigado a todos vocês, e eu quero aproveitar e pedir o seu apoio, pedir o seu voto de confiança para que nesse segundo turno a gente chegue à vitória e comece uma nova história para Ponta Grossa. Muito obrigado. Tá certo, então. Essa foi a entrevista com o candidato a prefeito do PPS, Marcelo Rangel. Na próxima sexta-feira vamos entrevistar também o candidato do PT, Péricles de Mello. Para você que quiser rever o nosso programa, vai estar disponível no site, no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programadoccom, e também aí no decorrer dos dias no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br, e também no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br. É isso aí, tenha uma boa noite e até sexta que vem. Doc.com, você bem informado. Doc.com, você bem informado.